Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. Você já ouviu falar que o veganismo é um movimento da elite global financeira que financia ONGs para que elas tentem alterar os hábitos alimentares milenares da humanidade, colocando a classe trabalhadora em riscos, promovendo assim uma gradativa escravização ainda maior, né, dos mais pobres pelos multibilionários, que fariam uma verdadeira lavagem cerebral para que as pessoas substituíssem o modo dado por Deus mesmo para o ser humano se alimentar, em troca de substituições sintéticas e imitações que prejudicariam a nossa saúde. Pessoal, quem acredita nisso não gastou alguns minutos, nem mesmo isso, sobre o tema veganismo e nutrição, tá? Em primeiro lugar, faz décadas que a ciência concluiu, e de modo muito bem fundamentado, que os derivados animais são desnecessários para que nós tenhamos força e saúde, tá? E isso já foi investigado da forma mais ampla possível, sabe? Milhares de pessoas foram acompanhadas durante décadas. E não foi só um grupo de cientistas, foram vários grupos de cientistas, foram feitos muitos exames sobre proteína de origem vegetal, sabe? Foram comparados atletas de diferentes estilos alimentares e chegou-se a essa conclusão, né? Isso é uma coisa que não se discute mais, sabe? Todos os nutricionistas já estão cientes desse fato, pessoal. E o veganismo não é um movimento financiado pela elite global. Eu tenho até vontade de rir quando eu falo isso, porque, pessoal, o movimento vegano é muito pequeno, sabe? É um movimento levado adiante por pessoas que na sua esmagadora maioria são pobres, são pessoas que às vezes vivem em bairros muito afastados dos grandes centros, são pessoas que não têm de onde tirar dinheiro, que tem que se virar nos 30 para fazer algum evento. São pessoas que às vezes tem que ficar mendigando doações, tem que ir atrás de prefeitura ali com o pires na mão, de cultura, para ver se consegue um espaço pelo menos, se consegue colocar uma barraca em um evento de grande circulação, se consegue um espaço para fazer alguma palestra em algum auditório. O veganismo realmente é feito por pessoas que dão o suor, que suam a camisa, que vão ali colocar a cara na rua muitas vezes para falar com desconhecidos, sabe, pessoal? Então é uma ignorância atroz falar isso sobre o veganismo. O veganismo é um movimento que sofre uma resistência imensa por parte dos governos, porque todos os governos do mundo financiam de uma forma ou de outra a pecuária, financiam a apicultura, a produção de leite, né? Produção de queijo, de ovos. Muitas pessoas ricas, muitas pessoas famosas, né? Elas comem carne, sabe? Elas financiam também essas mesmas atividades. Ó. O dono do Facebook e do WhatsApp, né, o Mark Zuckerberg, ele é pecuarista. Aí as pessoas ficam recortando fatos ali, por exemplo, sobre o Bill Gates, que é uma pessoa que investe na produção de carne laboratorial, ali aquela carne que é feita em laboratório. Aí começa a criar a teoria da conspiração em cima disso, sabe? Pô, pessoal, será que vocês nunca pesquisaram sobre os impactos imensos que a pecuária gera sobre o meio ambiente? Vocês não sabem que a grande maioria do produto da agricultura é destinado para os animais das fazendas? Será que vocês não sabem o desperdício imenso de recursos naturais que a pecuária causa por causa disso? Né? Já que para que esses animais sejam bem nutridos, eles precisam de ração, e essa ração demanda uma grande produção de soja e milho principalmente. Aqui no Brasil, a maior parte dos bois é criada em pasto, é a chamada pecuária extensiva. E isso gera um grande desmatamento, né? Isso gera a necessidade de espaço imenso para que esses animais sejam alocados. E quanto mais pessoas estimularem a pecuária comprando os seus produtos, mais animais terão que existir
né? E vai chegar uma hora que nós vamos começar a preferir uma pecuária de confinamento, porque serão tantos animais que não vai ter mais espaço para isso, e aí o caminho será: vamos empanturrar esses animais ainda mais com ração, vamos suplementá-los, né? E aí, mais desmatamento, de uma forma ou de outra, a pecuária sempre vai gerar esse efeito, né? E quem se ferra com isso são os mais pobres, pessoal, porque eles vão ter menos espaço para viver, eles vão sofrer os efeitos das mudanças climáticas acarretadas pelo desmatamento, né? Quanto mais animais existirem, mais gases eles vão liberar, o gás metano, que gera o efeito estufa, que faz com que o calor fique retido aqui na Terra, que ele não se dissipe para o espaço. Quem mais se prejudica com as mudanças climáticas, como as inundações, as ondas de calor, né? Essas mudanças bruscas de temperatura para baixo, para cima, quem são? São os mais pobres, pessoal. Porque os mais ricos, eles podem se mudar até para outro país, né? Quando a coisa estiver feia, eles vão lá para outro país, eles têm casas em vários lugares, eles têm ar-condicionado, eles não precisam trabalhar na rua, eles não precisam sair de casa, né? Eles não precisam fazer nada, eles podem ficar na mansão deles, né? Então, como que o veganismo é financiado pela elite global se o veganismo ajuda todas as pessoas? O veganismo não é um instrumento de manipulação, de escravização, de prejuízo, muito pelo contrário, o veganismo ajuda, em primeiro lugar, os animais, né, que deixam de ser torturados e mortos por razões supérfluas, né? O ser humano continua tratando os animais como objetos, porque ele já poderia viver sem consumir os derivados animais, sem vestir couro animal, mas ele insiste em fazer isso, em usar produtos que são testados em animais, né? Sendo que nós temos vários cosméticos que já dispensam isso. Os remédios não, mas os cosméticos sim. Agora mesmo eu estou usando aqui protetor solar e também repelentes que são veganos, né? Estou usando protetor labial também, que é vegano. Então, assim, é só a gente se programar, a gente ir atrás das opções que a gente encontra, sabe, pessoal? E é muito triste a gente ver que as pessoas simplesmente não ligam para isso, não se importam. Mas isso é irracional. Você não é um ser racional, você não é um ser que reflete, você não é um ser que se importa com a realidade. Então, se você está me ouvindo aqui e entendendo o que eu estou falando, é porque você está dentro dessa essência em comum comigo, né? E você sabe que você deve tratar os iguais igualmente na medida da sua igualdade e tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Isso não necessita nem de fundamentação, isso é um princípio lógico, auto-evidente, né? Se eu acusar você de ser uma pessoa contraditória, incoerente, você vai se ofender e você vai buscar se defender, você vai tentar arrumar argumentos para defender a sua coerência, porque você sabe que você deve ser coerente. Isso diz respeito a todas as áreas da vida. Então, por que quando você escolhe o que você vai comer, o que você vai vestir, o produto que você vai passar no seu corpo, você se despreocupa? Por que você é indiferente em relação ao impacto que essa sua escolha gera, né, no mercado, quando você estimula a produção daquele produto? Pessoal, eu tô vendo dois carcarás enormes desde que eu cheguei aqui nesse ponto do parque. Deixa eu mostrar pra... Olha lá. Eles estavam vendo alguma coisa no chão. Não sei se eles estavam comendo algo, procurando algo ali. Esse local aqui foi limpo há pouco tempo. Acho que tem alguma coisa ali que eles estavam fuçando. É interessante, né? Parece que eles estão investigando o ambiente. Parece até que são seres... como eu posso falar? Eles parecem até que são... Eles não parecem que são aves, né? Eles vão andando, ó, tá vendo? Eles desceram, ó. Um deles desceu, o outro tá lá ainda.
Ó, um deles desceu, tá ali do outro lado, ó. O outro, ele tá andando ali em cima ainda. Nem parecem que são aves, né? Eles ficam caminhando igual eu tô fazendo aqui. Só que com certeza para objetivos mais mundanos, digamos assim, né? Eles não devem ter pensamentos tão reflexivos, tão abstratos assim. Eles não devem estar pensando sobre o certo e o errado. Vai saber o que se passa na cabeça desses sencientes. Ó, o outro desceu. Eles vão se encontrar ali de novo. Será que são um casal? Mas continuando o assunto, pessoal, é o seguinte, né? O dever ético, ele deriva da própria reflexão racional sobre a realidade. A ética é normativa, mas ela não é imposta por uma autoridade sobre-humana, né? A não ser que você considere a razão uma autoridade, né? Aí sim. Mas assim, não existe um ser senciente, não humano, impondo a ética sobre nós, né? Eu já cheguei a defender que sim, que Deus ele faria esse papel, mas eu acabei dando razão para os críticos, né? Porque eu notei que na verdade Deus apenas sustenta o universo. A ética deriva de Deus do mesmo modo que todas as coisas derivam dele. Vocês viram que um carcará voou, ó. O outro tá olhando para cima, eu acho que ele vai voar também, hein? Vamos dar adeus para ele. Ele tá olhando para lá. Ele lembrou que ele é um pássaro, será? Então, pessoal, como eu dizia, essa história de que o veganismo, sabe, ele é um instrumento de escravização, né, por parte da elite global, não tem sustentáculo nenhum. É uma teoria da conspiração das mais podres que se desfaz igual poeira quando a gente vai atrás dos fatos, sabe? E não precisa nem de muito tempo para isso, né? A elite global financeira não tem interesse nenhum no veganismo, muito pelo contrário. Ela é que financia a pecuária, sabe? Ela barra o avanço do veganismo, inclusive mediante leis. Na França foi aprovada uma lei que proíbe o uso de expressões como hambúrguer vegano, leite vegano, carne vegana, sabe? E essa lei foi barrada pela justiça. Mas veja você, a França, que é considerada um país tão progressista, tem uma resistência imensa ao veganismo por parte dos seus legisladores. Olha lá, eles estão voando, ó. Foram embora. E não é só a França. Muitos países também têm medidas parecidas, sabe? De querer ali impedir o avanço do veganismo. A gente pode pegar o próprio exemplo do Brasil, pessoal, né? O atual presidente, ele se elegeu com a promessa de que o pobre poderia comer a sua picanha no fim de semana, né? Ainda que isso não seja uma medida de Estado propriamente falando, mas é uma postura que estimula a produção pecuária, que estimula o consumo dos produtos da pecuária. E todos os presidentes, antes mesmo de se elegerem, eles precisam se aliançar com o agro. Eles precisam mostrar para o agro que eles vão ajudar o agro. E a própria Constituição Federal Brasileira diz que é dever de União, estados e municípios fomentarem a produção agropecuária. Então, né, isso aí já sepulta a questão, pelo menos aqui a nível nacional, né? Não tem como o veganismo ser um movimento, né, da grande elite para manipular as classes menos favorecidas, mas é exatamente o contrário, né? O veganismo ele ajuda os animais, como eu estava dizendo, ele ajuda os seres humanos, pelas razões que eu falei, né? O veganismo ele permite que a gente produza muito mais alimentos para os seres humanos, né? Ao invés de desviar a produção da agricultura para os animais das fazendas, nós podemos produzir muitos frutos, né? Muitas sementes comestíveis, muitos hortifrutis, incluindo a soja, que permite que a gente tenha proteína texturizada, por exemplo, que tem um valor nutritivo imenso, substitui a carne. A ervilha também substitui a carne.
a lentilha, a semente de abóbora, né? Essas coisas são fáceis de serem produzidas, mais fáceis pelo menos que a carne, né? Que demanda um espaço imenso, demanda muito uso de água, né? Você tem que ter muito cuidado ali, né? Para cuidar do animal, para que a carne fique gostosa, né? Você tem o cuidado ali de tentar atordoá-lo no momento do abate para que ele não sinta a faca cortando o pescoço dele. Então é uma complicação imensa que não existe na agricultura, né? E o veganismo ajuda o meio ambiente, por consequência ajuda os animais do meio selvagem, né, que vão ter mais espaço para viver, vão ter mais alimentos, mais água pura, né? Então o veganismo só ajuda a todos, sem exceção, tá? E por hoje era isso, até a próxima.